as listas, né, os psiquiátricos. Então, para quem é psicótico, com frequência está usando antipsicóticos, ou está no período de retirada, usa antidepressivo, mas antipsicótico. Tudo isso, quando você introduz maconha fumada ou tomada, você tem um risco relativamente importante de ter surtos ou outras alterações. E aí a sugestão sempre é a gente começar com dose bem regulada, muito baixa, e eventualmente aí fumar não é o mais adequado, porque é mais difícil controlar a dose, né? Especialmente no uso recreativo. As pessoas não estão controlando a dose de uma forma tão rigorosa quando você usa um óleo muito diluído e dá poucas gotas, né? Você tem um controle maior. Mas, de uma forma genérica, eu sempre digo que a gente consegue controlar as crises com a cannabis, porque até o momento, de verdade, eu não vi crise que a gente não conseguiu controlar, não. Entendeu? No limite, vai a sonolência, mas é um surto psicótico, então vai usar a dose necessária para controlar, e, eventualmente, é a dose que vai levar a pessoa para o sono. Ok? Mas depois, Sandra, se você quiser, você faz essa pergunta de novo, em aberto, para todo mundo, e a gente discute. Nós vamos discutir efeitos colaterais exatamente hoje, tá bom? Agora já está na hora mesmo. Vamos lá, Gustavo, para as apresentações? Vamos aí. Fecha o microfone de todo mundo, que você consegue falar e o seu. Tá bom? Começa a gravar a partir de agora, se você não está gravando ainda. Já voltei a gravar, depois a gente vai ter que editar mesmo. Voltei a gravar durante essa última explicação. Tá jóia, beleza. A gente vê. Então, boa noite, galera. Boa noite, todo mundo. Então, a gente vai fazer hoje a live aí com o Dr. Paulo, focar bastante também nos efeitos adversos, nos cuidados da prescrição. E antes, só algumas recomendações de que a palestra vai ser gravada, né, e filmada. Então, quem tiver alguma restrição com a imagem ou não quiser aparecer, é só desligar o vídeo do lado. Eu vou ficar de olho aqui no chat também. E quem quiser fazer uma pergunta, pode ou escrever aqui, que daí eu repasso para o Dr. Paulo, ou então pode levantar a mão, assim que tiver um tempinho, a gente abre o áudio de volta, a pessoa faz a pergunta, depois o Dr. Paulo comenta. Tá ok? Podemos começar, Paulo? Perfeito. Tá bom, eu vou fechar o microfone aqui, o meu, do resto, e a gente dá bala. Ok, gente, boa noite todo mundo que está aqui mais uma vez. Eu vi que a gente está chegando em 30 pessoas, é um excelente número para a gente poder debater bem. Hoje nós estamos seguindo essas lives, né, para o que a gente chama de capacitação, homogeneização de conteúdos, conceitos, nesse processo de preparação para uma rede de acolhimento, atendimento, orientação, acompanhamento, acesso e depois registro e controle de resultados das pessoas que têm interesse, que vão começar ou que já começaram a usar maconha ou cannabis ou canabinoides com o intuito terapêutico, medicinal. Enfim, o tema de hoje são efeitos colaterais. Vamos lá. Efeitos colaterais. Então, desculpa, entrou um áudio aí. Eu vou repetir que o tema de hoje, então, são efeitos colaterais ou efeitos adversos do uso da cannabis. Eu vou dividir com vocês, né, a tela da cartilha, que é o que a gente está seguindo como referência básica, tratando desses aspectos. Então, quais os efeitos colaterais ou adversos? E isso, como sempre, eu vou fazer uma parte grande de testemunho, né, do que é a minha experiência, o que tem sido, né, a minha experiência com o tratamento, os terapêuticos nos últimos 6 anos que eu tenho, um crescente, né, de pacientes cada vez maior. Muito bem. A primeira coisa que eu fiz quando eu me interessei por trabalhar com maconha medicinal, uso terapêutico de maconha, canabinoides, foi justamente estudar efeitos colaterais. Eu tinha, por experiência própria, a experiência que a gente acumula nas ruas, né, digamos assim, a certeza de que a maconha era algo de muito baixo risco, porque eu nunca tinha visto ninguém intoxicado por maconha, ninguém com
de uma doença, ninguém com ressaca. E eu conheço muitos maconheiros há muitos anos e tenho uma experiência pessoal longa com a planta. Então, eu tinha já uma segurança, mas era uma segurança de conhecimento empírico limitado, né, da minha experiência. E fui estudar e os estudos confirmaram aquilo que era a minha experiência de uma forma bastante impactante para mim. E hoje é uma das bases de tudo que eu estou fazendo. A segurança de que a toxicidade da maconha ou é inexistente ou é muito pequena, certamente comparada com as outras alternativas terapêuticas, medicamentos, às vezes dietas, intervenções terapêuticas de vários tipos que são adotadas, seja na medicina e em outras correntes terapêuticas, ou formas de terapia, né, a maconha tem risco muito baixo ou desprezível comparado com praticamente quase todos, a grande maioria desses recursos, especialmente os alopáticos, os medicamentos alopáticos e especialmente para esses distúrbios ou problemas que a gente costuma lidar com o uso terapêutico da maconha. Então, é algo de muito grande segurança, o que nos tranquiliza que, em princípio, nunca a gente vai estar fazendo mal a uma pessoa que queira usar, buscando um benefício para a sua saúde. Então, em geral, caso não haja uma alternativa bem evidente de sucesso, né, com eficácia alta e alta segurança na medicina, se há alguma indicação possível de que a maconha tem efeito positivo, em princípio vale a pena tentar o uso da cannabis. Então, a gente está, por isso, também ampliando a cada dia o leque de problemas, distúrbios, doenças, sintomas que a gente está tratando, né? Agora, por exemplo, a gente está tendo um boom de pacientes com Alzheimer, não é uma coisa antiga, e é recente que está esse crescendo de pacientes interessados, além do Alzheimer, as outras demências, enfim, com alguma frequência a gente está ampliando esse leque da possíveis usos terapêuticos da maconha e deve fazer isso sempre pelo que eu falei. Seguramente nós não estamos fazendo mal aos pacientes, por princípio. Por quê? Aí vamos lá. O que está escrito aqui? Eu vou ler até porque são as coisas que são frisam e são importantes. Não existe associação causal comprovada de uso crônico de maconha ou subprodutos, haxixe, óleos, extratos, pastas, etc., com qualquer doença orgânica em pessoas, seres humanos. Então, não tem evidência de que a maconha cause qualquer doença, né, gente? Você não pode dizer isso de 99% dos medicamentos, ou talvez até mais, porque você não pode dizer. Você não pode dizer isso das drogas lícitas, todas. Todas estão associadas a um grande número, frequência de doenças orgânicas. Então, vamos lembrar uma coisa que qualquer, digamos, corticoide. Os corticoides são largamente usados para as doenças inflamatórias crônicas e é uma droga que a gente consegue substituir, ou pelo menos reduzir a necessidade dela em casos dessas doenças inflamatórias quando a gente usa maconha. Corticoide está associado a várias doenças orgânicas, por exemplo, veio à minha cabeça agora a osteoporose. Tem outras bem piores, mas a osteoporose pode ser gravíssima, né, levando a fraturas, incapacitação e até morte das pessoas. Então, nunca é desprezível. Os outros são, enfim, os psiquiátricos, Rivotril, que é uma coisa que todo prescreve-se, assim, todo clínico, todo profissional prescreve para adultos, idosos com uma facilidade muito grande. O Rivotril está associado à demência, aumenta o risco e a frequência de demência. Maconha não está associada a nada disso. Então, não tem lesões orgânicas em nenhum órgão, nenhum sistema parece afetado negativamente. Ao contrário, toda a evidência é de que a maconha regula a homeostase, ou seja, ela facilita o melhor funcionamento do organismo em vários aspectos. É por isso, por exemplo, que a maconha pode ter efeitos positivos para controlar o diabetes, porque regula a resistência à insulina, então a entrada de açúcar nas células,
regula a concentração, perdão, a pressão arterial. Eventualmente, a gente teve uma declaração da Cleusa, né? Não sei se ela está aí hoje na reunião passada, dizendo que ela teve que reduzir ou retirar antipertensivo quando ela começou a fazer o uso terapêutico do óleo, porque a pressão dela caiu com essa associação. Então, não é que a maconha vai baixar a pressão de ninguém, a não ser que a pessoa use dose bem alta e não é alguma coisa nunca de risco à sua vida e saúde maior, mas a pessoa pode ter que deitar e tudo isso. E se tem medicamentos associados, pode aumentar. Muito bem. Não há risco para o sistema cardiovascular, para pulmões, rins, fígado, sistema digestivo como um todo, né? Então, se você compara, por exemplo, eu me lembrei agora, eu sempre cito, né, com alguma frequência, o valproato. O valproato tem uma frequência importante de hepatite, uma frequência imensa de gastrites, refluxo, tudo isso associado ao uso de valproato. Com a cannabis, você tem efeitos protetores, eventualmente, não negativos. Então, também para ossos, articulações, músculos, não tem nenhum efeito. E não existe também comprovação de nenhuma doença ou degeneração de nervos associada à maconha e seus derivados. Então, eu vou repetir isso e vou acrescentar uma coisa do ponto de vista orgânico, até onde eu consegui pesquisar, até onde as evidências mostram, seja as evidências históricas, né, pelo acumulado de experiência de uso tradicional, popular, enfim, social, como as pessoas gostam de dizer, seja pela experiência de uso medicinal, seja pelas pesquisas, pela ciência de base, a gente não tem nenhuma evidência de maconha causando doença, lesão ou transtorno de qualquer órgão ou sistema que provoque doença em nós. E também, obviamente, bastante associado a isso, não tem overdose. É muito importante frisar isso, também é algo que eu me lembro de ter, no primeiro momento eu estudei, então é isso mesmo. A maconha não afeta os centros do tronco, né, que controlam o funcionamento da respiração, dos batimentos cardíacos, de modo que você mesmo tomando superdoses não vai ter uma fibrilação, como você tem com cocaína, por exemplo. Fibrilação ventricular, você não vai ter uma arritmia cardíaca e o coração parar de funcionar, como acontece com a cocaína, ou vai ter sucessivas crises epiléticas, como acontece com a overdose de cocaína. Você não vai ter uma insuficiência respiratória que vai te levar à morte por hipóxia, anóxia, né, como você tem com benzodiazepínico, com opiáceos. As pessoas morrem porque tem uma depressão respiratória, porque esses medicamentos no sistema nervoso central alteram negativamente, ou, enfim, nesse sentido, alteram o funcionamento desses centros que regulam. Então, mesmo que uma pessoa chape o coco com maconha na quantidade que for, ele vai dormir e não vai ter risco à vida nunca. Isso é segurança muito importante para a gente ao administrar e orientar as pessoas. E a gente deve destacar isso sempre porque é verdade e muda completamente a forma como você pode administrar e cada pessoa pode lidar com a maconha e os seus derivados no seu tratamento. É de uso livre, é o que eu sempre digo, por causa dessas características que eu acabei de falar. Ok? Cadê? Muito bem. Olha, os efeitos que a gente vê na clínica, né, do uso regular ou, enfim, até independente de dose, de alguma maneira dependente de dose, você vai ter alguns efeitos que são fisiológicos, alterações fisiológicas que podem ser importantes. A principal delas é a sonolência. A sonolência, ela tem uma tolerância grande, então, se a gente começa com dose baixa e vai subindo, é muito pouco provável que a sonolência apareça de forma importante antes dos sintomas, antes dos efeitos positivos que a gente está buscando. Então, se a gente está querendo controlar a dor, por exemplo, e se eventualmente você vai usar um óleo a 10% com alto THC, que é o que eu sempre recomendo, ou por aí, ou até mais concentrado, vai usar um óleo concentrado e você está imaginando que você vai conseguir controlar essa dor bem pela intensidade dela com 20 gotas aí.
em 3 vezes ao dia, 4 vezes, enfim, como for necessário. Mas se você entrar com as 20 gotas de uma vez, o paciente vai empacotar, vai apagar, vai ter zonzeira, letargia, sonolência, dormir e sonolência excessiva, e isso não é desejável. Agora, se você começar com dose baixa e for subindo progressivamente, 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, em geral, você vai estar desenvolvendo uma tolerância suficiente para quando chegar nas 20 gotas, você ter controle de dor e não ter sonolência. Mas, eventualmente, é necessário chegar a doses tão altas quanto, ou ser rápido e chegar rapidamente a doses mais altas e com isso, você provocar sonolência. Eventualmente, dependendo da gravidade do quadro, é até desejável ou é um efeito colateral que a gente tem que suportar. Então, pacientes em crises psicóticas, pacientes em crises de dor extrema, eventualmente provocar sonolência não é uma coisa ruim ou indesejável. E, para muitos casos, o sono é terapêutico. Vários casos. Muito bem. Também está dito aqui, é importante a gente sempre lembrar que a associação com drogas neuropsiquiátricas é, com frequência, a causa principal de aparecer sonolência importante. Isso deve ser verificado e, eventualmente, na grande maioria dos casos, para mim, isso significa reduzir a dose dessas medicações. Outras alterações fisiológicas que acontecem, então tem registros de alterações de funcionamento intestinal, de diarreia ou de constipação. Não é relevante, nunca tive nenhum quadro com alterações assim que fossem importantes, de modo a necessitar paralisar ou mesmo alterar a dosagem, sempre coisas pequenas, passageiras. Olhos avermelhados, já tive relato de pele avermelhada, pele que aumenta a temperatura, né? E enurese noturna, né? Micção involuntária à noite, isso é um registro que tem com alguma frequência. Não é, em princípio, um problema grave, mas pode se tornar um problema até que impede o tratamento, né? De ser tão desagradável que é. Em geral, você vai ter uma tolerância boa e, eventualmente, você deve evitar a dose noturna, se for o caso, para evitar esse sintoma. Mas vocês veem, não tem efeitos fisiológicos no dia a dia, são esses aí, podem aparecer em geral. Se alguém tem alguns outros, vamos conversar, mas nada de muito relevante eu nunca vi. Então, efeitos fisiológicos que podem ser considerados negativos, em geral, são menores, em geral, tem tolerância, a sonolência é o principal deles, os outros são esses aqui. Nada é muito importante, jamais é motivador de parar o tratamento e normalmente é ao objeto de tolerância. O organismo acaba se acostumando. Muito bem. Do ponto de vista de efeitos psíquicos, que são os principais efeitos negativos, ou de fato os únicos que eu reconheço como problema, de uma forma bem simples, quer dizer que os pacientes podem ter distúrbios psíquicos. E a Sandra acabou de falar de um caso, e eu estava advertindo do risco que é para pacientes que têm diagnóstico de psicose, eventualmente bipolaridade, especialmente estão usando medicação, multimedicação psiquiátrica, normalmente antidepressivos junto com antipsicóticos e outros ainda, talvez. Enfim, nessas circunstâncias aumenta o risco. Se o paciente está retirando essas drogas, aumenta ainda mais. Se tem drogas ilícitas associadas, o risco também aumenta. Agora, a própria cannabis sozinha, sem nada de outras drogas e tal, pode desencadear? Pode desencadear quaisquer desses sintomas que estão aí listados: pânico, ansiedade, depressão, delírios, crises psicóticas, agitação, confusão mental, né? Tudo isso pode verdadeiramente ser desencadeado na prática clínica. Fora essas situações que eu descrevi para vocês, pessoas usando polimedicação, sobretudo na retirada desses medicamentos,
Com essa técnica de começar com dose baixa e subindo, eu não vejo isso. Então, de fato, na minha prática, esse risco não aparece objetivamente. Eu sei que ele existe porque ele existe no dia a dia, né? Os usuários relatam, eu conheço pessoas, todos nós, eu acho que, pelo menos vários de nós, já presenciamos situações em que a maconha desencadeou alterações em alguém num nível desse. As reações são raras, né? Está dizendo assim, dependem das condições dos usuários. Então, se a pessoa tem essas alterações psíquicas, ele tem mais chance de ter essas alterações. Depende das doses empregadas e, normalmente, isso, então, está associado a doses ainda baixas. Doses suficientemente altas vão levar a pessoa para o sono. Pode até ter alterações psíquicas importantes, mas ele não vai entrar num quadro de, em princípio, não vai entrar, ou vai sair de um quadro de agitação psicomotora, por exemplo. O contexto de uso influencia muito. Então, se uma pessoa está usando maconha de uma forma em que ela se sinta insegura, que ela se sinta autocontraditada, que aquilo para ela é um desvalor, que ela acha que está fazendo uma coisa errada, que as pessoas no contexto dela acham que aquilo ali que eles estão fazendo é alguma coisa ruim, errada, proibida, se tudo isso e mais qualquer outros elementos de um contexto social, psicossocial, né, de risco, vão levar à possibilidade maior dessas alterações aparecerem. Vou repetir mais uma vez, na prática clínica minha, usando doses baixas e subindo, eu não tenho visto esses efeitos acontecerem. A não ser em pacientes usando mais medicações psiquiátricas e principalmente naqueles que estão retirando esses medicamentos. E aí não é efeito da maconha mesmo, é efeito do rebote, efeito rebote da retirada dessas drogas, né? Então, é um risco, aparentemente existe esse risco em geral muito baixo. Agora, eu quero dizer que estava implícito aqui nesse raciocínio é o seguinte: existe uma diferença importante entre alguma coisa desencadear uma crise de qualquer doença, sintoma, etc., e essa coisa ser a causa dessa crise. E, no caso da maconha, eu estou totalmente seguro, não tem dúvida nenhuma, zero de dúvida, de que ela é terapêutica para todos esses sintomas que eu falei, para o pânico, para a ansiedade, para a depressão, para os delírios, para as crises psicocomportamentais, as mais variadas e das mais diversas intensidades. Então, todos esses quadros podem e devem, do meu ponto de vista, serem controlados com o uso de maconha, inclusive aqueles que tenham sido desencadeados pelo uso de maconha. E aí é que entra aquela brincadeira que eu falei no início: usou foi pouco, se usar uma dose suficiente, não vai ter esses quadros, vai ter um quadro de tranquilização e, no final, se for necessário, letargia e sonolência. Então, e é porque não tem overdose, como eu disse antes, um fitoterápico de muita segurança, que a gente pode usar realmente com doses muito altas, seja fumado, seja em óleo, usando extrato puro, para controlar quaisquer dessas crises e, na minha experiência, controla todas. Eu vivi, convivi, tenho visto e tenho medicado e orientado à distância várias pessoas e realmente até agora não vi nenhuma que não controlou, não. Chegar à dose necessária. Entendeu? Então, é um efeito aparentemente paradoxal que pode acontecer isso. Isso acontece com qualquer substância. Veja, qual que é a droga mais indicada hoje para esses quadros mais graves de alteração psíquica? As psicoses, os surtos, delírios, as crises psicocomportamentais, agressividade, agitação. A mais indicada, em geral, é a risperidona. É um antipsicótico. Ou seja, todo mundo sabe, a psiquiatria não tem dúvida nenhuma. A psiquiatria não tem dúvida nenhuma que a risperidona trata, é terapêutica,
É o medicamento de escolha, o primeiro, o principal, o mais usado para tratar esses casos. Mas todo mundo que lida com isso também sabe que, em alguns casos, a risperidona desencadeia essas crises. Você começa o tratamento, entra com a risperidona, o paciente, o autista, o idoso, o adulto, psicótico, bipolar, surta, entra em delírio. E, eventualmente, o psiquiatra fala, não vamos aumentar a dose da risperidona que a gente vai controlar. É o mesmo raciocínio que eu estou falando, a risperidona ela é terapêutica, em doses altas a risperidona vai levar o mesmo que eu estou falando, a letargia, a sonolência. Qual que é a diferença? Doses altas de risperidona mata, doses altas de cannabis não. Então não é algo que você possa fazer com segurança. Controlar surtos psicóticos com risperidona subindo dose, com a cannabis você pode. Muito bem. Então, algo que eu já falei é você retirar os casos em que as reações têm sido causadas pela associação com outras drogas ou pela retirada deles, a frequência desses distúrbios na clínica cai de modo a, como eu falei, eu não ter visto. Por isso a gente começa com essa dose baixa e vai aumentando, que essa é a técnica de segurança e realmente isso tem dado certo e isso é importante. É uma escolha que a gente, como terapeuta, deve fazer entre iniciar com uma dose alta, que você sabe que vai ter mais impacto e, portanto, atender a necessidade do paciente mais rápido, mas sabendo que aí você tem um risco maior de desequilíbrio. Ou começar com a dose baixa e subindo aos pouquinhos, que aí você tem menos risco de desequilíbrio, mas também você vai demorar mais a obter efeito, às vezes o cara para de usar. É um detalhe muito importante que cada um de nós deve avaliar em cada caso, conforme a gravidade, intensidade, medicação em uso, estado do paciente, ok? Muito bem. Agora, questões de raciocínio e de expressão mais geral, não relacionadas ao uso medicinal, uso terapêutico, mas o uso geral de maconha, mas que interessa, obviamente, ao uso terapêutico também. Então, dizem que maconha causa loucura, esquizofrenia. Então, portanto, o uso medicinal, terapêutico de maconha poderia ser essa causa. Eu já respondi essa pergunta. Agora, ou seja, maconha trata. Eu não tenho dúvida nenhuma que maconha é terapêutico, maconha trata, é um instrumento de grande importância. Vou repetir, para o tratamento de esquizofrenia. Por quê? Pelos diversos fatores que eu falei. É de alta segurança, não tem efeitos. Hoje a gente tem um outro microfone aberto, vê se fecha, por favor. Para mim. Então, é de alta segurança, não tem overdose, então a gente pode aumentar a dose livremente para controlar as piores crises se for necessário. Funciona, em geral, realmente o paciente é beneficiado, ele vai ter um melhor equilíbrio, vai diminuir aquela atividade psíquica superativada, vai melhorar o sono, todos esses aspectos, em geral, melhoram. Então, é muito frequente o paciente esquizofrênico que conhece maconha buscar maconha porque ela vai fazer bem para ele. E as pessoas, numa ação totalmente contrária ao princípio de buscar o bem para o paciente, por ignorância, por preconceito, toda a medicina vai tentar afastar essa pessoa ao máximo da maconha por causa desse preconceito, esse pressuposto de que a maconha causa a esquizofrenia. As pessoas estão realmente buscando isso espontaneamente, o seu tratamento. Então, o psicótico, o esquizofrênico que se aproxima da maconha, ele está, e em geral encontra, buscando um alívio para o seu sofrimento e encontrando. E deve ser incentivado e apoiado, e, se possível, melhor orientado para o uso. De um ponto de vista estatístico, epidemiológico, é bastante seguro que não tem associação, nenhuma evidência de qualquer associação entre o uso de maconha e aumento de frequência de esquizofrenia. Então, parece bem razoável tudo que eu falei até agora. A maconha é terapêutico, mas pode ser gatilho. Então, pessoas no dia a dia vão relatar casos de que a pessoa fumou maconha e pirou. E esses casos são, eu tenho certeza, todos passageiros. Não existe, pelo menos no meu conhecimento, surtos de maconha que a pessoa ficou constantemente a partir daí.
e podem e devem, eu repito, ser controlados com a própria maconha em doses adequadas. Agora, como existe um preconceito muito grande sobre esse ponto, então as pessoas estão fazendo aqui o pior possível, né? Afastando a pessoa daquilo que seria o seu tratamento e dopando as pessoas com drogas pesadíssimas, exatamente, eventualmente, para evitar que ela use maconha. Eu lembro, agora, para mim é muito interessante que essa live veio, eu quero fazer uma mensagem ao ar, né, a live, eu quero fazer uma mensagem isolada sobre isso, para aquele ministro da Cidadania, um médico chamado Osmar Terra, e ele é um dos maiores inimigos da regulamentação que seja, da Anvisa, enfim, da maior liberalização do uso de maconha de qualquer maneira, inclusive medicinal. É um dos maiores difusores, são as pessoas que estão, essa ligação de medicina com política, justamente são as pessoas que mais querem defender o status quo, a ordem como ela está, porque eles são aqueles que mais se articulam e se beneficiam dentro disso. Então, eu não sei quais são os interesses diretos desse senhor, não me interessa, mas eu sei que ele contou recentemente numa entrevista, para justificar essa visão negativa dele, um caso pessoal de uma história na família de um adolescente, hoje um adulto jovem, né? Mas era adolescente quando começou essa história, usando maconha. E ele disse que era um menino brilhante. E hoje ele é quase um vegetal, é um idiota. E ele só usou maconha de droga. Entendeu? E depois ele enlouqueceu. E eu sei, quero dizer para ele o que aconteceu. E quero dizer o seguinte, eu trato esse menino com maconha e recupero ele. Vocês, foi ele e os outros preconceituosos, fuderam com a vida desse cara. Acabaram com a vida dele porque exatamente, eu tenho certeza disso, era um sujeito brilhante, era alguém que estava nesse limite aí de bipolaridade, TDAH, autismo, qualquer dessas coisas que tem essa atividade neuropsíquica acelerada. E com frequência são pessoas mais brilhantes ou mais inteligentes que o comum, mas também são pessoas desequilibradas e que tendem à loucura. E esse cara provavelmente encontrava alívio ou estava começando a encontrar algum benefício no uso da maconha, e pelo preconceito contra isso, ele foi classificado de doente, de viciado, de doido, encheram ele de drogas que doparam ele, bloquearam a capacidade mental dele, eles tiraram toda a autonomia e toda a possibilidade dessa pessoa ter uma vida social e feliz. Entendeu? E isso é possível você reverter isso, mas tem que quebrar esse preconceito todo, tirar a pessoa dessa bolha e, eventualmente, permitir o livre acesso dela à maconha, bem apoiado e orientado. E, com isso, eu acredito que a gente consegue retirar muita gente que hoje está na condição que é justo o inverso do que eles falam. Né? Porque a pessoa usou maconha e ficou louco. Não, a pessoa tinha já essas coisas, os outros encadeou alguma coisa que seja, e agora essa pessoa está viciada e dominada por drogas pesadíssimas que impedem a sociabilização, o desenvolvimento, o exercício funcional e a plenitude intelectual dessas pessoas. E com a maconha a gente consegue livrar as pessoas dessas drogas e dessa situação. Se a gente não consegue grandes recuperações maiores, né, todo caso consegue, pelo menos você consegue uma suavização do sofrimento psíquico, que a esquizofrenia representa, e uma redução de necessidade de uso dessas drogas, de modo a preservar a saúde do paciente. Ok? Muito bem. Com relação a desempenho, essa é outra coisa, que foi exatamente isso que esse Osmar Terra falou, o menino ficou retardado, ou sei lá que termo que ele usou, mas acho que foi esse mesmo. Não me importa. E as pessoas dizem que usuários de maconha se tornam incapazes intelectualmente, disfuncionais, etc. E tem toda uma série de evidências precárias, hipóteses arbitrárias, fundamentos, né, empíricos fracos, que suportam mais ou menos isso. E eu não quero entrar numa discussão maior sobre isso, porque isso não é fundamental para a nossa
visão terapêutica. Isso tem muita importância para o uso social e vale a pena conversar. Basicamente, eu não acredito nisso em grande escala, em termos gerais. Se liberalizar o uso de maconha, se a maior parte dos adolescentes, ao invés de começar a encher a cara com cerveja e cheirar loló e cola e outras merda dessa, começar a fumar maconha, em vez de fumar cigarro, começar todo mundo a fumar maconha a partir dos 13, 14 anos, se eu acho que vai diminuir a capacidade intelectual das pessoas, se vai ter mais disfuncionalidade do que tem hoje, de jeito nenhum, ao contrário, vai melhorar. Porque, certamente, essas drogas que eu falei aí, que as pessoas em geral usam, são muito piores do que a maconha. E depois que, pelo menos, e aí junta a parte médica com essa recreacional, eu tenho total certeza que em casos de TDAH, em casos de bipolaridade, em casos de ansiedade, em casos de autismo, sobretudo, onde eu tenho experiência muito grande, certeza muito grande, em todos esses casos, a melhora às vezes, estupenda do desempenho desses pacientes. No caso dos autistas, eu estou cada vez mais seguro que a gente muda a trajetória de desenvolvimento e, eventualmente, muda a vida radicalmente dessas crianças. Não só de autistas e não só de crianças, eventualmente adultos, adultos que têm Alzheimer, os adultos que têm Parkinson. Em geral, eles readquirem capacidades funcionais perdidas e não perdem mais. Então, se para algumas pessoas, eventualmente, o uso de grandes quantidades de maconha vai trazer algum prejuízo para o seu desempenho, certamente não é para esses grupos que são usuários terapêuticos em geral. E outra coisa que eu acho de máxima importância, que está bem associada a isso, é o seguinte: maconha não causa dependência no sentido químico, como o álcool, como o Rivotril, como a quetiapina, a risperidona, a nicotina, a heroína, a cocaína, etc. Essas drogas todas causam dependência orgânica. A maconha não. Então, elas dão fissura, elas dão uma necessidade compulsiva de uso constante para quem já é usuário. Grandes quantidades, qualquer dessas drogas, chega um ponto que a pessoa não consegue parar, por causa desse ciclo de uma necessidade física, dependência, síndrome de abstinência. Isso não tem com maconha. Então, a maconha é sempre mais fácil lidar. Eu tenho para mim que, considerando bem o contexto, pessoas adolescentes bem orientados na vida, sabem bem onde o uso da maconha os ajuda ou não, e conseguem escolher bem. Então, de uma forma sintética, a maconha por si, na minha visão, não altera a consciência de ninguém, mesmo de adolescentes, de modo negativo o suficiente para impedir ela de perceber: olha, eu estou me ferrando aqui na escola, porque toda vez que eu fumo maconha eu não consigo prestar atenção no estudo, e saber que, se é uma opção honesta e consciente dela melhorar na escola, ele vai ter que diminuir a maconha ou regular. Isso eu não sei se eu fui claro, mas eu estou dizendo o seguinte: isso é totalmente possível desde a adolescência. Com isso aqui, com outras drogas, em geral, não é, mesmo as prescritas. Então, mesmo sobre esse aspecto, e mesmo para uma franja que talvez seja um certo tipo específico de pessoa ter prejuízo importante funcional usando maconha, tudo isso está sob o controle da pessoa. E aí, voltando lá no início, nada disso é muito importante para a clínica, porque nada disso aparece na clínica em geral. Ninguém está aqui falando que nós vamos sair dando maconha para crianças e adolescentes normais, que não tenham doenças, não tenham alterações que justifiquem. Para esses que têm as doenças e alterações, certamente o uso da maconha é benéfico, às vezes, esplendidamente, fantasticamente, incrivelmente benéfico para o seu desenvolvimento e, portanto, para o seu desempenho na vida em geral. Muito bem. Outra questão. Se existem contraindicações, né, para o uso da cannabis, ou seja, existe alguma condição fisiológica, alguma doença, uso de medicação, de outras drogas, que implica em a gente
não usar maconha porque é proibido, não deve, os riscos são maiores do que os benefícios. Não. Não tem nenhuma condição, então, que eu reconheça, em que esteja contraindicado o uso da maconha, se a pessoa tiver uma condição que demande esse uso. Então, pode ser utilizado em qualquer idade, em qualquer período ou condição da vida. Nenhuma doença, nenhuma outra condição específica de saúde, de qualquer órgão ou sistema, contraindica o uso terapêutico da maconha. Pessoas com esses distúrbios psíquicos, com uso de polimedicação neuropsiquiátrica, têm maior risco de ter distúrbios. A gente deve ser mais cauteloso com isso e usar doses as mais baixas o possível no início e subindo com gradação. Mas isso não contraindica o uso, acabei de explicar como se deve usar. E, então, ao contrário, a maconha é uma alternativa para esse tratamento, nós já falamos isso tudo. Sobre a gestação, que é algo que sempre aparece bastante pergunta, eu acho que a frase aqui é bem honesta e bem correta. Então, na gestação e na lactação não tem contraindicação para o uso de maconha. Depende de consciência de cada pessoa. Muitas gestantes e muitas mães recém-nascidas indicam grande benefício no uso da maconha. E então, para elas, é benéfico e deve usar. Eu não contraindico nunca e também não estou incentivando. Mas se as pessoas têm, por exemplo, náuseas, dores, ansiedade, todos esses aspectos, é melhor que usar qualquer dos remédios que hoje em dia, hoje a gente tem disponível para esses sintomas. Então, não está contraindicado, não existe também estudos que garantam segurança, mas todo o histórico até hoje acumulado é de que não promove nenhum dano ao embrião, ao feto, ao recém-nascido, nem a gestante. Ok? Sobre dependência, nós já falamos também. E sobre dependência, tem alguma coisa que eu quero complexificar um pouco o raciocínio, para que todo mundo possa, enfim, pensar um pouco melhor, que é o seguinte: algumas vezes nós vamos promover a dependência de maconha e nós vamos estar salvando a saúde, a vida, o bem-estar dessas pessoas. Então, tem certas pessoas que a gente começa a administrar a maconha e não sabe se ela vai poder parar nunca. Pessoas epiléticas, pessoas com esquizofrênicos, autistas severos, pessoas com quadros de dor crônica e doenças inflamatórias crônicas que eventualmente não são tratáveis. Eventualmente todas as pessoas vão ter que usar, em princípio, para a vida toda. Se parar, vão voltar a ter os sintomas graves que apresentavam. E isso quer dizer que a pessoa está dependente. Assim como uma pessoa que precisa de usar qualquer droga para controlar qualquer alteração fisiopatológica no seu organismo, está dependente dessa droga. Agora, isso não é aquela coisa da dependência de droga como as pessoas costumam falar. Primeiro porque nós estamos falando de efeitos benéficos, e depois porque nós não estamos falando daquela dependência química, daquela produção de fissura que leva à compulsão de uso. Isso não tem com a maconha. Então, do meu ponto de vista, sobre esse aspecto, maconha não provoca dependência. Mas está registrado aqui a última edição do Manual Diagnóstico e Estatística para Transtornos Mentais, que é mais ou menos a Bíblia da psiquiatria aqui, ela inclui uma síndrome de abstinência por maconha. Na minha visão, isso é totalmente equivocado e está dentro desse contexto de falsa ciência, má ciência, preconceituosa, proibicionista, que está arraigada, sobretudo, na psiquiatria. E não é difícil entender, né, gente? Eu acabei de falar, olha, todos os distúrbios, todas as drogas, todos os recursos terapêuticos que a psiquiatria tem, podem, com grande ganho em geral, ser substituídos pela maconha. Então, é muito agressivo, talvez, para a psiquiatria, admitir que todo o conhecimento que eles têm desenvolvido hoje é alguma coisa que pode ser secundarizado por uma planta que até ontem
era proibida, recriminada como causadora de doença mental, e que eles todos vinham tratando assim, né? Então, hoje em dia, como sempre, a gente vai ter na psiquiatria e áreas associadas à psiquiatria a maior resistência à liberalização, né, do uso da maconha. Gente, era isso que eu tinha que falar. Dessa vez eu consegui ser um pouco mais breve, graças. Terminamos a parte mais conceitual dessas lives. A próxima, na minha intenção, eu já falei um pouco antes, é já fazer amanhã, se der, sobre boas práticas no atendimento, no acolhimento, no acompanhamento de pacientes, pessoas, usuários ou que pretendam ser usuários de maconha terapeuticamente, né? E também as regras de funcionamento da rede, o que a gente está pensando. E agora vamos abrir para perguntas, e depois das perguntas, vamos tentar não ser muito lentos também nisso, o Regis vai fazer, já adiantando um pouco do que vai ser o tema de amanhã, uma apresentação sobre o site, e para que a gente possa ter uso mais fácil, nos cadastrarmos lá, que é muito importante. E é isso aí. Obrigado de novo a todo mundo que acompanhou, especialmente os que acompanharam mais de uma ou todas as lives. E vamos para as perguntas. Então, boa noite aí, galera, de novo. Temos bastante pergunta. Está todo mundo me ouvindo? Certo? Então, tá certo. Vamos lá, a Sandra levantou a mão primeiro. Eu vou abrir o áudio da Sandra, então, para ela falar. Pode falar, Sandra. Sandra? Antes da Sandra falar, doutor, tira a sua tela, o compartilhamento da sua tela, que daí a imagem vai para as pessoas. Eu posso tirar aqui, então. Pode tirar aí também. Isso. Pronto. Obrigado, Gustavo. Valeu. Vamos lá. Bom, eu vou baixar a mão da Sandra aqui, vou passar para a próxima, depois, se ela quiser, ela me chama de novo, então. Tá certo? Vamos lá para o chat também. Bastante gente escreveu aqui. Bom, primeiro, a Cleusa também queria falar, levantou a mão. Vou abrir seu áudio, tá, Cleusa? Tá bom. Pode falar. Boa noite, gente. Doutor Paulo, Oi. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para o senhor. É o seguinte, uma mãe me procurou ontem, ela tem um filho viciado no crack. E já internou várias vezes esse filho, e agora o filho está em casa e ela está vigiando o filho, para o filho não ir para Cracolândia, para não voltar para lá para onde ele estava. Uhum. E ela leu em algum lugar que a maconha pode tratar o vício do crack. Isso. E eu falei para ela, assim, eu nunca orientei ninguém, mas eu falei para ela que eu ia perguntar isso para o senhor e que eu achava que se ele for tratar o vício do crack com a maconha, tinha que ser com extrato. Estou enganada? Ou o que o senhor acha? Não tem necessidade de ser extrato, mas é possível que ele necessite de doses altas, que eu acho que é isso que você estava indicando. Mas não acho que não seja necessário extrato, não. Inclusive, se a pessoa tem o hábito de fumar e tem o hábito de fumar maconha, esse hábito deve ser incentivado. Então, talvez você consiga simplesmente com a maconha fumada tirar a pessoa de uma dependência química, por exemplo, do crack. Mas, se for necessário usar, pode ser só 10%, concentração maior, ou então extrato puro mesmo. É isso aí. Mas é possível que tenha que usar dose alta. Eu em geral, uso a seguinte frase para... uso o quanto for necessário para o cara lidar com a fissura que ele tem. Então, se ele quer fumar 20 baseados, vamos ajudá-lo a fumar 20. Se ele quer fumar 50, vamos ajudá-lo a fumar 50. Vou usar o extrato, a quantidade que for necessária. Entendeu? É um instrumento para ele manejar com a dependência.
instrumento de segurança, não vai fazer mal a ele, e com uma frequência boa dá certo. Vamos lá, Gustavo, próximo. E aí? Gustavo, você está por aí? Não, né? Então eu vou aproveitar e ler uma coisa aqui que tem a ver com o que a gente falou, que eu acho que é muito importante, que um colega chamado Diogo, o Diogo disse que ele tem efeito de estresse quando ele para de usar THC, que ele chama de a abstinência dele, minha abstinência. Olha, eu não sei a intensidade, né, desses efeitos, do que você está falando, mas eu acredito que eu toquei nisso aqui, Diogo. Eu não sei qual que é a sua história, né? Mas, em geral, o que acontece como vários outros princípios ativos, você tem benefícios no uso da maconha. Então, há pessoas que têm distúrbios psíquicos, por exemplo, ansiedade generalizada, irritabilidade, agitação, hiperatividade, TDAH, essas coisas todas. Ansiedade, insegurança, enfim, eventualmente depressão, e é um usuário espontâneo de maconha e não percebeu que está fazendo um uso terapêutico para essas coisas, quando parar é muito provável que os sintomas voltem. Sintomas podem voltar com intensidade, né? E isso pode parecer ser um efeito rebote, mas em princípio, eu acredito que não. Pelo menos nunca será no sentido de uma dependência química, né? E nem dos sintomas, então, orgânicos. Ninguém tem náusea, ninguém tem tremores, ninguém tem mal-estar, né? Como se tem com dependência de drogas em geral, quando para de usar maconha. Você pode sentir falta e depois querer usar de novo, mas realmente, em geral, não dá aquela fissura que tem as drogas, né? Próximo. Estou com mais umas perguntas aqui, eu vou ler algumas perguntas também, Paulo. Legal. O Laerte, boa noite, doutor. Em muitos casos de tratamento para Alzheimer, ouvi relatos de bons resultados com extração da planta integral com iluminação full spectrum. Um exemplo é o senhor Ivo, do vídeo que revolucionou o Brasil no tratamento de Alzheimer. Ele pergunta aí se esse tipo de luz no cultivo influencia o resultado final do extrato, independente da genética. Olha, quer comentar sobre não isso? sou capaz de responder, mas em princípio a minha resposta é não. E eu vou radicalizar mais. Em princípio a minha resposta é tudo é maconha e maconha funciona. É tudo maconha. Então, a maconha que eu joguei uma semente lá no quintal, que eu não sei do que é, e ela vai crescer um pé, e eu não tenho a menor ideia qual é a combinação de CBD, THC ou genética, etc. Ela vai ser excelente para tratar o paciente com Alzheimer, o paciente com autismo, com Parkinson, etc. Pode ter uma melhor do que essa? Pode. Pode ser que essa seja melhor para aquele paciente? Pode. Como é que a gente vai saber isso? Só com longos tempo de teste. Então, hoje em dia, eu acho muito importante falar isso, amanhã a gente vai falar um pouco mais. Muita gente vai dizer, com um nível de segurança que eu acho que não é verdadeiro, que a maconha X é boa para o problema Y, que o canabinoide Z é melhor para o problema D, A, B, C. Olha, pode ser que, em teoria, essas pessoas tenham verdade em tudo que eles estão falando. Do ponto de vista clínico, não tem nenhuma. Então, do ponto de vista clínico, tudo isso, para usar uma terminologia mais grosseira, é tudo balela. É tudo conversa fiada. Por quê? Seguramente ninguém testou, não houve testagem suficiente. Veja bem, gente, pega uma doença, Alzheimer, que ela estava falando, e pega duas variáveis só. E quando ela falou de iluminação, aí, além da iluminação, deve ter N outros fatores, mas olha o tanto de variáveis que isso vai abrir. Eu estou concentrando na planta, e nem nos diversos subtipos de plantas, eu vou concentrar numa coisa bem simples, que na linguagem médica é mais fácil. Os princípios ativos. Então, tem plantas de altíssimo THC, e plantas de altíssimo CBD, e plantas de diversas
combinações variáveis ou proporções desses dois psicoativos. Qual é a melhor combinação de CBD e THC para tratar Parkinson, para tratar Alzheimer, para tratar autismos em geral, ou autismo severo especificamente, ou psicótico, enfim, qual é a melhor combinação? O bom é ter 20 para 1 CBD em relação ao THC. De onde você chegou a essa conclusão? Com base em que experiência? Bom, eu sei que o único estudo publicado com uma casuística maior de tratamento de autismo é com uma combinação, uma planta com 20 para 1 CBD em relação ao THC. E é o único estudo com uma casuística maior, né? Isso quer dizer, entrou uma tela em branco aqui, mas deve estar todo mundo me ouvindo, né? Isso quer dizer que essa combinação que foi testada nesse estudo lá de Israel, com 100 e poucos pacientes, é a melhor? Eu tenho certeza que não, porque eu tenho mais pacientes usando várias outras combinações, os resultados estão bons quanto. Mas ninguém testou. Então, se uma pessoa diz, não, a combinação de CBD e THC 20 para 1 é a que é boa para autismo. Aí eu vou dizer, não, a combinação 70 vezes mais THC do que CBD é excelente para autismo, eu tenho certeza disso. Porque eu usei plantas assim, eu usei extratos assim, e os pacientes tiveram excelentes resultados. Então, eu sei que é possível tratar com diversos espectros de maconha, subtipos, se é índica, se é sativa, é tudo maconha, tudo vai funcionar. E repetindo uma coisa que eu já falei, as maconhas com mais THC vão funcionar com doses menores. Então, você vai ter necessidade de menor quantidade de planta para produzir o mesmo efeito. Entendeu? Mais alguma? Doutor Paulo, então, tem mais o Kleber aqui, levantou a mão. Galera, não vai dar para fazer todas as perguntas, a gente vai fazendo até onde der. Né? Isso. Então, Kleber, pode falar, o microfone está aberto. Boa noite, doutor Paulo. Eu comecei a usar a cannabis, né, recreativamente. Eu tive crise de epilepsia com 9 anos. Era uma temporada onde eu perdi o sentido só. E aí comecei a usar a cannabis, e a cannabis me tratou sem eu saber, né? Um certo tempo, há 10 anos atrás, eu parei de usar cannabis e indo trabalhar, eu tive minha primeira epilepsia de difícil controle. Com 9 anos, eu cheguei a ser diagnosticado com esquizofrenia, várias patologias mentais, né? Cheguei a tomar 25 comprimidos, não conseguia levantar da cama, e 4 internações, fui entubado 2 vezes, e a verdade é que um médico falou, olha, quando viu minhas receitas, falou, você vai morrer, né? E mandou eu voltar a fumar maconha, né? Legal. E a verdade é que eu conheci agora a situação São Francisco, e eu posso dizer com certeza para o senhor, a maconha não faz mal nenhum, só bem. Legal. Eu estou andando, dei uma entrevista onde passo para a Folha, estou pondo cada tapa e nós estamos nessa luta juntos, tá bom? Joia. Obrigado pelo testemunho aí. Por falar aí sobre as cepas, para mim, eu uso índica para epilepsia, né? Que tem um pouco mais de CBD e funciona muito bem. Eu usava 600 miligramas de quetiapina. Quem souber que é isso, vai imaginar para dormir. E 2 crimes. Hoje eu só fumo maconha. Viva a maconha, todos. Beleza, irmão. Obrigado pelo depoimento. Eu acho que confirma bastante aquilo que eu estava falando, né? As pessoas, se deixar levar pela psiquiatria, acabam ficando entupidas de medicamento, dopada, classificado como louco, e tinha já a experiência de que a planta fazia bem. Né? Ainda bem que você achou um médico consciente que te ajudou. É isso aí. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. A Patrícia aqui está esperando para perguntar também. Patrícia, pode falar. Deixa eu ativar aqui. Boa noite.
Boa noite, doutor Paulo. Boa noite. Estou acompanhando todas as lives aqui com muita atenção. Eu gostaria de compartilhar com o senhor que eu acompanho uma tia de 89 anos que tem há 16 anos, ela teve um herpes encefálico, uma encefalite herpética. Encefalite, entendi. Tá? E daí ela vinha sendo com convulsões muito frequentes e aos poucos ela foi ficando acamada, parou de falar, parou de engolir, e a gente teve que colocar uma sonda gástrica, então ela não come, ela só se alimenta por sonda, mas ela é bastante rígida e saudável, ela não tem quase problema nenhum. E inicialmente a gente começou usando, há um tempo atrás, tivemos uma experiência com óleo puro, e foi muito, para toda a família, para mim e para ela, mas para mim especialmente com diarreia. E ela foi mais a insegurança da minha mãe, de eu conseguir sustentar. Minha mãe, muito preconceituosa e apavorada de dar maconha, etc. Então, essa primeira fase foi difícil. Há 4 meses, a gente entrou de novo agora com uma diluição a 3%. E respondeu muito bem. Também a minha mãe já estava no outro momento e ela foi sendo capaz de observar mudanças importantes do comportamento. Ela se acalmou, relaxou, ela tinha uma tensão muscular, né? Tinha uma contração, uma espasticidade que melhorou bastante. Só que a diarreia, eu fui aumentando as doses, né? Eu cheguei a 15 doses, a 15 gotas dia, e aí, numa circunstância que ela estava com ela tem uma infecção urinária de repetição por Escherichia coli, por estar acamada e tudo mais. Então, quando vem essa infecção, ela se desorganiza um pouco. Essa diarreia foi pior nesse período. Mas uma diarreia limitante, assim, aí eu tentei aumentar a dose e aí foi mais catastrófico. A diarreia, voltava para trás. E outra característica, doutor Paulo, agora, nós estamos com 10 gotas, mas ela voltou a estar muito agitada. Então, assim, ela, durante o dia, ela vai bem, mas a última dose da noite agita ela muito. E isso já era do padrão, ela nunca dormia direito, mesmo antes da doença e tal. Então, é um momento mais crítico. Só que agora precisava aumentar mais. Patrícia, eu imagino que ela tenha um outro grupo de drogas em uso, tanto neuropsiquiátricas... A gente tirou quase tudo, Paulo. Ela só está com um trileptal de 300 e 50 de Lamitor. E tiramos tudo já, que podia. Ainda estamos a caminho, mas só tem isso. E é muito pouco para o que ela usava. Olha, assim, 10%. Eu não... Como eu falei, eu nunca vi um caso, eu destaquei isso, eu nunca tive um caso de diarreia, ainda que aconteça, que fosse impeditivo. Certo. Então, não tenho muita segurança. Sobretudo, mas você já teve uma experiência com o extrato puro, né? Você falou, porque eventualmente é o diluente. Por isso que eu pensei em usar um mais concentrado, pelo menos, né? É isso que eu ia sugerir. Pegar uma concentração maior, 6%, 10%, porque você pode usar uma quantidade menor de gotas e, eventualmente, você consegue dar uma dose maior de canabinoide sem tanto diluente, né? E pode ser que isso seja importante. Uhum. Então, você acha que, por exemplo, na hora que vem essa agitação, então a dose da noite é que eu deveria dar mais alta, então? Sim. Não tenha receio de dar, porque uma dose... Agora, eventualmente, é dose bem maior. Você vê, 3%, não sei se ela está muito debilitada, mas se for uma pessoa rígida, mas enfim, com sonda... Não, né? ela não está debilitada. Se não está muito debilitada, então 3% é o que eu uso, padrão que eu uso para criança pequena, Então, assim, os 5 anos. 3 ou 10. Então, eventualmente, ela vai precisar, para um controle de agitação, doses, por exemplo, seriam desse aí de 3%, de 30 gotas, 60 gotas. Entendi. Então, entendi. Tá. Para controle desse tipo de sintoma, né? Agitação e irritabilidade, etc. Tá.
Legal, eu tinha várias outras coisas, mas vamos compartilhar o espaço. Obrigadão, Paulo. Beleza, então vamos continuar aqui. Eu vou abrir o áudio da Acerola. Pode falar, Acerola. Eu vou desligar o da Patrícia. Ei, gente, boa noite. Queria dar mais um breve relato a respeito do que foi comentado sobre a maconha na maternidade. A maconha na maternidade é maravilhosa, ajuda muito, né, principalmente na minha experiência particular, que eu estou dizendo assim. Apesar de ter começado uma pesquisa informal e comprovado com muitos relatos que foi bom tanto na gestação, quanto no puerpério, quanto na rotina tanto benefício com relação à maternidade, que fica até difícil de fazer uma pesquisa, porque tem que esmiuçar e circuncisar demais, porque são muitas coisas relacionadas. Mas, em síntese, ajuda demais, e eu vou ainda encontrar um jeito de pesquisar que ajuda até no desenvolvimento da criança. Eu acho que pode até influenciar a criança a ser mais desenvolvida, desenvolver mais rápido. Tem pesquisas já nesse sentido, mas ainda são muito defasadas no sentido de ser uma coisa meio tabu, né, para se falar a respeito. A maternidade já é muito limitada. Mas, de qualquer forma, só queria deixar aí o meu relato de um ponto de vista que a gente está começando a pesquisar aí agora dentro da rede também. As mães que estiverem interessadas em fazer pesquisa a respeito disso, eu e a Patrícia Dobler aí, a Paty, também estamos já fazendo essa pesquisa, então pode estar em contato, bora fazer essa pesquisa aí, porque é muito necessário. A quantidade de gestante e de mãe que faz o uso e acha benéfico, mas sofre hostilização, é absurda, e a gente precisa ter muito mais pesquisa nesse sentido. É isso aí que eu queria falar. Valeuzão, gente, tá bombando, 71 pessoas. Que isso, hein? Tchauzinho, muito obrigada. Só uma coisa, Gustavo, antes de abrir, só tem duas pessoas que entraram aqui, eu não sei se é um chamado o Eliezer e o Manibio, que querem fazer pergunta. Vamos lá. Oi, doutor, muito prazer. Oi. Eliezer, tudo bem? Eliezer, beleza. Eu acompanho já há um tempo o trabalho, não vou ficar me abstrendo aqui a falar um monte de coisa, porque, como eu disse, tenho 4 filhos, aí um de 20, se fosse assim, eu era gênio, né? Se não pudesse tomar maconha na adolescência. Mas eu, até por conta de esporte radical e tal, eu tenho muito problema com dor crônica. Provei uma vez e, assim, eu fiquei impressionado. Tomei uma meia dose de um tamanho de uma pipetada ali, uma semana sem dor, né? Nos joelhos, nos pés que tem fissuras e tal. Quero muito começar esse tratamento. Já tenho trabalhado em outras áreas de saúde há mais de 10 anos, mas há 2 anos eu venho olhando muito para isso e venho agora atuando muito. Quero deixar meus parabéns. E a minha pergunta é muito, pelo que eu estou olhando, o setor, assim, com preconceito, regulando demais, querendo fazer um monte de cerceamento. E estou fazendo essa pergunta abertamente para todas as pessoas. Acha que é necessário, como dizem toda a bula, haver as pessoas têm hipersensibilidade a canabinoides. Se a gente tem um sistema endocannabinoide no nosso corpo, né, não vou dizer que não. Tem gente com alergia do século XXI, não pode nem beber água. Mas você acha que é relevante existir isso? Porque todo medicamento fala, se te der uma reação adversa, você para de tomar. Né? Quase nenhum medicamento é disso. Sim. Beleza. Como eu disse, eu não reconheço, na minha prática, não identifiquei nenhum caso em que eu tivesse alguma alteração fisiológica, né, causada pelo uso da maconha, que justificasse interromper tratamento, fosse uma coisa séria, mas já identifiquei casos de distúrbios psíquicos mais graves. Então, a única preocupação que eu tenho em orientar pacientes com mais rigor para esses riscos psíquicos. E
em geral, como eu falei, estão associados ao uso de outros medicamentos, retirada deles. E uma coisa, sabe, que acho que o seu raciocínio tem muito a ver. Eu tive recentemente uma experiência de um paciente em surto psicótico, uma criança autista, usando, num momento, altas doses de risperidona e a cannabis, porque ele tinha retirado outras drogas já. E aí eu recomendei o uso de dose alta. Eu comentei isso numa live passada. E a gente subiu a dose bastante, chegou num momento onde a criança começou a vomitar. E aquilo pode ter sido muitos fatores aleatórios até, mas pode ser daquela combinação de substâncias que ele estava usando, os canabinoides em alta dose, já naquele momento, e a risperidona também em alta dose. E eu tenho muita segurança que eu não vou intoxicar ninguém com canabinoides, entendeu? Isso não vai acontecer de modo a colocar em risco a vida, a segurança do paciente, acredito que de jeito algum. Agora, com risperidona, ao contrário, eu tenho certeza que eu vou intoxicar. Então, eu tenho que ser muito cauteloso, né? Se eu vou aumentar a dose de canabinoides, uma pessoa que já está tomando risperidona em alta dose. Então, eventualmente, a gente precisaria, né? Eventualmente, a gente precisaria conhecer bem mais sobre associações de drogas e efeitos adversos do conjunto, porque, em geral, os pacientes estão usando drogas, outras diversas. E, por teoria, e até agora, pelo que eu pude acumular na minha prática, eu vou considerar que a maconha é de segurança orgânica total. Não identifico o risco, entendeu? Nesse aspecto, como se vão provocar ou não. Não reconheço alergia por canabinoides, com nenhum tipo de manifestação. Então, não reconheço distúrbios orgânicos relevantes provocados por canabinoides, que justifiquem parar o tratamento. Nunca vi. A Patrícia falou um caso agora de uma pessoa com diarreia que chega a um certo limite de dose. Nós vamos testar opções diferentes, possibilidades diferentes de aumentar a dose, e pode ser um registro de caso importante para a gente avaliar. Agora, está usando várias outras drogas. Pode ser que elas sejam responsáveis. É importante isso tudo que eu estou falando, porque é certo que os canabinoides alteram concentrações plasmáticas de algumas drogas. Até comentei com ela, eu acho que as outras drogas mataram a flora intestinal, isso eu não tenho dúvida. Eu trabalho com isso. Esse tipo de raciocínio pode ter fundamento, mas pode ser um N de outras coisas. Talvez, inclusive, a cannabis. A gente precisa de mais casos e registros para falar, bom, em princípio, por tudo que eu já vi pela teoria, não causa nada, não. Ok? Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado. Então, vou passar aí para a próxima pessoa que está aqui esperando para falar. Val, a Val está insistindo aqui também. Vou abrir teu microfone, Val. Alô. Pronto. Oi, doutor. A gente recebeu o cheque de faro e ficou uma coisa para trás. Está todo mundo me ligando e perguntando um monte de coisa. Eu tenho passado para a senhora, né, os contatos, mas eu tenho recebido pessoas que nem foram na palestra nem nas consultas e que têm me perguntado coisas sobre interação medicamentosa para remédio de antidepressivo, contra Alzheimer e mais coisas que me perguntaram. Receita rebote no transtorno de espectro autista. Né? O que fazer quando a maconha aumenta a agitação? Eu tenho falado que aumentar a dosagem, né? Mas são perguntas bem frequentes. Essas. Sim. Olha, sobre associação, eu acabei de falar, é um território muito vasto de conhecimento, de pesquisa que precisa ser feito, preciso. Entre as drogas por si, é bastante desconhecido, e da cannabis com as diversas, é bastante desconhecido. Por princípio, em teoria, e até onde eu vi também, não tem alteração de efeito relevante para as drogas em geral. Não espero que a cannabis associada à aspirina
vai trazer alterações. A dipirona, a cefalexina, que é um antibiótico, as penicilinas, que são outros antibióticos, em geral, eu não acho que tem efeitos, não parece, não tem evidência nenhuma de que haja efeitos negativos por esse tipo de associação, que a cannabis altere negativamente, por exemplo, impedir o efeito de antibióticos, certamente não. Né? Nem que tenha efeitos colaterais específicos em associação com esse tipo de drogas. Então, com as drogas em geral, parece que não. Agora, com as neuropsiquiátricas, tem. E aí é todo o quadro do paciente neuropsiquiátrico porque está envolvido. E aí você vai dizer, com antidepressivos. Bom, eu espero eventualmente sonolência. É um efeito que aparece em associação com antidepressivos e com sedativos. Mas pode acontecer bastante de agitação, de delírios, pode. Aumenta o risco, né, se o paciente está usando medicação psiquiátrica. Agora, mesmo assim, é muito pouco frequente. Se você usa dose baixa na associação, é muito pouco frequente. Eu acredito que, em relação à droga psiquiátrica, e em geral, a gente deve tirar os alopáticos, a gente deve orientar a retirada. Porque é melhor para o paciente. Se o paciente conseguir tratar qualquer quadro psiquiátrico só com maconha em relação a qualquer medicação psiquiátrica que hoje se usa, na minha visão, é benefício para ele. Sob o ponto de vista orgânico e sob o ponto de vista psicofuncional. Pode ser que eu esteja errado, né? Que tenha várias combinações de drogas que são melhores. Mas eu estou fazendo um corte grosseiro, talvez, para enfatizar uma coisa que certamente, em grande parte das vezes, eu vou estar com a razão. Olha, se puder tirar os psiquiátricos e tratar só com a maconha, vai ser melhor. O resultado vai ser melhor. Por exemplo, os autistas em geral, eu tenho essa impressão. É benefício porque o resultado com a maconha é muito bom e esses medicamentos antipsicóticos que eles usam, sobretudo, eles, quando estão usados nas doses necessárias para controlar autismo mais severos, por exemplo, eles vão embotar o desenvolvimento. Então, se um autista severo tem uma chance boa de desenvolver, é usando maconha e não usando droga nenhuma. É a minha visão. Então, se a gente puder tirar as drogas o mais cedo possível, melhor. É isso aí. Vamos passar para a próxima. Não, peraí. Faltou sobre o efeito rebote no IPEA, com relação ao uso da maconha, que daí a criança se agita em vez de acalmar e fica irritada, é o efeito rebote. Como resolver, como superar isso no IPEA? Agora eu não consegui te entender direito, deu uma microfonia, não sei. É caso de criança com autismo severo que começou com a maconha e deu efeito rebote. Em vez de acalmar, mais rebote, né? Efeito rebote, eu pelo menos aprendi a usar, é referente a quando a gente retira a medicação e o paciente piora. É uma coisa relativa a uma abstinência. Mas quando a gente entra com a cannabis em pacientes autistas e eles têm aumento de agitação, de qualquer desses sintomas, se está em associação com outras drogas, começa a retirada das outras drogas. Se não está em associação com outras drogas, aumenta a dose da cannabis que vai controlar isso. O limite, se não tem outras drogas associadas, é a sonolência. Se você tiver que levar o paciente à sonolência para controlar uma agitação, talvez não seja bom. Mas, em geral, com bom manejo, eu acho que vai conseguir em todos os casos, ou praticamente todos os casos. E tem uma coisa, sabe, que eu estou muito impactado com a experiência que eu tenho tido de acompanhar autistas mais próximo, com 6 meses de uso, com 1 ano, com 3 anos, agora com 5 anos, com alguns resultados cumulativos são muito importantes, ou parecem hoje para mim muito importantes, entendeu? Então, e esses pacientes
Me parece que é melhor você não ter as outras drogas. Talvez seja preconceito meu, né? Eu não tenho uma estatística disso, claro, de evolução. Mas a minha impressão é de que é melhor. E do ponto de vista orgânico, como pensando em geral, aí não tenho dúvida nenhuma. É melhor para o paciente usar só maconha, sempre. Deixa eu só concluir, eu quero fazer um relato. A doutora atendeu uma senhora de 62 anos com dores crônicas que há muito tempo não sabia o que era não sentir dor. E essa mulher, ela foi socorrida por uma companheira aqui de Araras, que é produtora do óleo artesanal, enfim. E depois não soube o desfecho da história, né? Essa senhora acordou no dia seguinte ao uso do óleo pela primeira vez. Ela usou óleo, ela usou extrato e ela fumou. Ela acordou no dia seguinte sem nenhuma dor. Tá? E a primeira atitude dela foi terminar de fumar o baseado que ela tinha ganhado. E tá bem, tá se tratando com óleo, não voltou a tomar os remédios alopáticos e tá tendo uma vida normal sem dor agora. Eu tenho isso, né? Funciona. Não é o que a gente queira ou não queira, qualquer coisa. Né? Funciona em alguns casos de modo maravilhoso, né? De verdade. É isso aí. Tem tanta coisa escrita. Saiu, teve crise de abstinência risperidona. Lidar com a retirada da risperidona é difícil. Mas aumenta o óleo que segura, é isso mesmo. Foi o que o Mambio estava falando. Né? Muito bem, Gustavo, olha, por mim acho que a gente pode finalizar por aqui, as perguntas já foi bastante e ainda tem uma fala do Regis para apresentar o site, ok? Vamos abrir o Regis, se tiver algumas finalizar, a gente faz e vamos fechar. Pessoal, eu vou entrar. Eu não sei o que aconteceu com o som do Gustavo. Às vezes pode ter dado problema. Corta aí o seu áudio, Gustavo. Então, daí eu vou falar um pouquinho aqui com o pessoal. Tem que fechar os áudios todos, né? Tem muito áudio aberto por aí. Quem tiver com o áudio aberto, gente, puder fechar, porque parece que o Gustavo ficou off aí, deu algum pepino aí com ele. Mas tá aí, né? Fecha os áudios, Gustavo. O seu também, o seu que está fechado, né? Tem que abrir o seu e fechar os outros. E o Regis? Bom, acho que dá para falar agora. Parece que deu uma silenciada. Eu vou falar então. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Regis, parte da organização, né, que está sendo feita aí na rede. Eu que tô dando uma força. Então, eu vou mostrar para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Vou mostrar para vocês o site que a gente criou. Estão vendo aí? Tá vendo aí, doutor? Dá um ok só para eu... Certo? Eu tô vendo. Bom, aqui a gente tem esse site, ele... Ao mesmo tempo que a gente entende a ideia do Dr. Paulo, né, de centralizar o uso da cannabis, né, a possibilidade de se indicar, de se orientar uma pessoa, né, um vizinho, uma pessoa próxima, por essa segurança no uso, né, a gente poder ter essa liberdade, de certa forma a gente precisa se organizar como rede, né, como unidade também. Então isso é um desafio muito grande, combinar algo que é para delimitar uma ideia e ao mesmo tempo uma ideia bastante descentralizada. Então a gente criou esse site e a gente tem algumas partes importantes aqui. Então, assim, primeiro uma área de apresentação, né, onde você tem um pouco do que a gente
as possibilidades de contribuição que você pode dar, né? E as parcerias que a gente tem, que basicamente são as associações. Então, aqui, assim, eu deixo um convite para quem tem uma associação, né, e queira tá junto, se agregando como imagem, nessa imagem da rede, por favor, entrem nesse espaço aqui de parcerias e preencha ali um formulário que vai ter, que a gente vai colocando as associações ali. Nessa parte de obtenha o suporte, é uma área para pacientes, né? Eles podem entrar aqui e eu poderia entrar no site, mas eu acho que vai demorar para carregar, pessoal. Então, eu estou mostrando mais o menu aqui, mas aí fica o convite para vocês entrarem, navegarem um pouquinho. E amanhã, quem sabe, a gente tirar mais algumas dúvidas. Eu não sei se eu vou poder estar aqui amanhã, mas, enfim, a gente vai experimentando. Ah lá, cliquei para ir para a página, ele está demorando para carregar, mas só um pouquinho que ele vai. Aí. Bom, beleza. Aqui obtém o suporte, então a pessoa pode clicar aqui, ela vai cair num formulário. No formulário tem algumas orientações sobre como que aqueles dados vão ser tratados, né? A pessoa lê, preenche o formulário e aí a ideia é que a gente distribua essas demandas, né, das pessoas entre a rede, entre os terapeutas canábicos. Agora, quem são os terapeutas canábicos, né? Se todo mundo tem a liberdade de poder indicar para o vizinho, né, para a pessoa próxima, então quem que são essas pessoas? Então aí a gente entra num desafio assim de organização, de como manter uma descentralização e manter uma certa organização, né? Então esse é o nosso desafio como estruturadores, né? Eu e a restante equipe aí, né? A Di, o Gian, pessoas que já passaram antes aí, que saíram, se afastaram da rede um pouquinho porque precisaram, mas estão de certa forma vibrando junto com a gente aí. Enfim, aí a gente tem um sistema onde você pode se cadastrar, criar um perfil aqui nesse site, né? É uma proposta. A partir daí a gente distribui os atendimentos para essas pessoas que estiverem aqui e temos também o sistema de contribuição financeira, né? Que daí a gente vai tentar organizar uma forma também o mais descentralizado possível, respeitando, assim, sabendo que a gente tem algumas limitações técnicas para isso, né? De ferramentas e etc. E então a gente, aqui eu vou mostrar um pouquinho o site para vocês. Então, ó, já tem alguns terapeutas aqui cadastrados, né? A ideia é que a gente tem as fotos e tudo. Aqui a gente tem um sisteminha de avaliação. Então, a proposta é que esses perfis estejam vinculados, estejam abertos para que as pessoas possam avaliar aquele terapeuta, né, de uma forma livre, assim. Bom, acho que é isso, né? Temos aqui uma área de materiais bem importante. Duas coisas bem importantes. Essa área de materiais gratuitos, que é uma área de referência, né? Então, todas as lives a gente vai colocando ali, coloquei um vídeo do Paulo que fala sobre dosagem, então esses pequenos que a gente for fazendo o conteúdo oficial da rede, assim, a gente mantém atualizado ali naquela página. E aí fica fácil de compartilhar para uma pessoa, por exemplo, né? Você lembra da live, você lembra o que foi abordado, você vai lá e compartilha aquela página ou compartilha direto o vídeo, mas você sabe aonde encontrar de forma prática o vídeo. Outra coisa importante é com relação aos formulários. Eu vou esperar carregar aqui, mas eu vou falando já. Sobre os formulários de avaliação da situação inicial e os formulários de acompanhamento. Isso é uma das coisas que o Dr. Paulo, assim, ele
ele considera mais importante, porque é onde a gente vai conseguir reunir os dados para poder ter referências, né? Então, pô, desculpa aí, pessoal, não está carregando aqui o site, tá lento, a internet um pouco devagar. Aí, então tá, materiais gratuitos, a gente tem aqui as lives, né? Já falei. E aqui a rede, a gente tem, aqui, desculpa, em suporte, a gente tem registre seus resultados. Essa página, eu organizei os formulários que são de acesso restrito do Dr. Paulo, né? É só ele que tem acesso a esses dados. Tanto para registrar a situação inicial quanto para registrar a evolução do tratamento. Então, isso a gente pode, daí teria que até combinar, talvez amanhã, porque o paciente pode vir e registrar, esses dados são anônimos, né? Ele pode vir e registrar a situação dele e a evolução. Aqui a gente tem para pacientes autistas, para dor neuropática, para epilepsia e para outros problemas, né? Em geral, assim. Então, registra a situação inicial e registra a evolução a cada um mês, 3, 6 e de 3 em 3, imagina. Bom, acho que é isso assim que eu tenho para apresentar, né? Então a proposta como eu disse, é um pouco desafiadora. Então a gente tem que testar ferramentas. Tem hora que a gente vamos fazer de tal forma. Aí galera cadastra, entra lá e experimenta. Bom, não, vou fazer de outra forma, né? Desde organização através de uma lista de WhatsApp, que é a coisa mais insana e difícil de conseguir organizar, na minha opinião, assim, mas de certa forma consegue organizar, né? Até um pouco sistemas um pouco mais complexos e que envolvem um pouquinho mais de centralização também. E nesse desafio aí que nós estamos, sugiro que vocês entrem lá, avaliem, deem os feedbacks, experimentem e assim a gente vai construindo junto a rede. Beleza? Isso aí. Passo a bola, então. Já que eu estou com o microfone aberto. Está aberto, doutor. Pode falar. Legal. Obrigado, pelo site, né, pela apresentação. Acho que amanhã a gente vai tratar do conceito em geral da rede, de como a gente operacionaliza isso, né, ou pode operacionalizar. E o site certamente é um dos nós, né, dessa rede. Amanhã a gente vai tratar desse assunto. Acho que não deve se estender mais, né? Já está longa como as outras têm sido. E então, gente, amanhã a gente deve tratar. Seriam algumas boas práticas no atendimento, orientação de pessoas com uso terapêutico de cannabis, canabinoides, maconha, etc. E tem essa questão da organização sistêmica e da rede. O site, com certeza, é um ponto central. Pessoal, então eu vou reenviar. Tem uma mensagenzinha também que eu enviei nos grupos ali, explicando como que funciona o sistema de contribuição financeira da rede. Aí eu vou enviar isso e vou enviar também talvez o sistema de distribuição daí para quem se cadastrar ali no site. Eu envio daí como que vai um videozinho básico que eu fiz sobre como que funciona o sistema de distribuição. E aí amanhã a gente avalia essas ideias, né? Deem os feedbacks e conversamos a respeito delas. Falou. É isso aí. Conversamos amanhã, então. Fechou, galera. Conversas operacionais, mas aí na parte de cuidado, né, terapêutico, e depois as coisas operacionais, que eu acho que interessa também a todo mundo que quer botar isso para frente. Tamo junto. Até amanhã. Um abração para todo mundo. Obrigado a todo mundo aí. Vou encerrar a live. Até amanhã, galera. Até amanhã. Muito boa.